antes registrar uma notícia que acabou de sair aqui também, da Carla Zambelli deixando o Brasil e dizendo que vai pedir licença do mandato. A gente que está aqui falando de Eduardo Bolsonaro, que pediu licença lá em março, agora a gente tem uma notícia envolvendo a Carla Zambelli. A deputada deixou o Brasil e disse que está na Europa no momento. A parlamentar disse que deixou o país por causa de um tratamento médico e disse que pedirá licença do mandato. Ela disse em uma live, abre aspas, queria anunciar que estou fora do Brasil já faz alguns dias. Eu vim a princípio buscando tratamento médico que eu já fazia aqui e agora vou pedir para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade da Constituição. Acho que as pessoas conhecem um pouco mais essa possibilidade hoje em dia, porque foi o que o Eduardo Bolsonaro fez também. Foi o que ela disse e a gente lembra que em maio a deputada foi condenada a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, que a gente analisou amplamente por aqui. A defesa da deputada disse não saber para onde exatamente ela foi no momento, mas Zambelli dizendo então que está na Europa e no meio desse contexto todo vai pedir para ficar por lá e licença do mandato, hein, Sakamoto? Como boa bolsonarista, Carla Zambelli foge do Brasil. Gente, é quase que uma... Olha, a gente até estava comentando, tinha um monte de jornalistas comentando o que vai acontecer com a Carla Zambelli. Tem aquela condenação da invasão do CNJ, tem o processo que ela perseguiu armada na véspera da eleição pelas ruas do rico bairro dos Jardins, em São Paulo, um eleitor do Lula com o qual ela tinha discutido com arma na mão. Né? Inclusive, isso prejudicou o próprio Jair Bolsonaro na eleição, tirou o voto do Jair, não tenha dúvida nenhuma, e depois teve a condenação porque ela invadiu, com a ajuda do hacker, do Walter Delgatti, ela invadiu o sistema do CNJ, plantou pedidos de prisão, né? Tudo aquela coisa para tentar provar que o sistema eleitoral brasileiro era frágil, sendo que o sistema do CNJ não é do TSE, que eles não conseguiram invadir, diga-se de passagem. E aí o que aconteceu? Ela foi punida, porque óbvio, né? Se você pega qualquer Zé Ruela que invade o sistema do CNJ, vai ser punido. O mesmo vale para uma deputada. O que aconteceu? Ela também não está, por mais que tenha aqui e ali algumas pessoas defendendo ela publicamente dentro do bolsonarismo, mas o próprio presidente Jair Bolsonaro pode demonstrar alguma atenção, mas ele mesmo já deixou claro que dá a ela também uma parte da responsabilidade pela derrota, né, na eleição. Então ninguém ia sair rasgando e defendendo Carla Zambelli. Carla Zambelli tentou, inclusive, né, que o Congresso Nacional negasse um eventual pedido de prisão contra ela por parte do Supremo Tribunal Federal, transformando isso numa espécie de um cavalo de batalha para mostrar a independência e autonomia do Congresso Nacional. E as respostas que ela teve, pelo que a gente ficou sabendo, não foram muito positivas, do tipo, olha, né, tem casos e casos, esse caso não vai rolar. Né? Porque teve aquela coisa do Alexandre Ramagem, né? Vamos fazer toda essa defesa do deputado, tudo, mas no caso dela, os interesses são mínimos por parte da oposição bolsonarista e, digamos que por parte da ala petista, o pessoal quer ver ela condenada e presa. Então, o que acontece? O que faz Carla Zambelli? Carla Zambelli sai do Brasil, muito no silêncio, vai para a Europa, né, e falou, tenho cidadania, vou ficar por aqui. E a depender do país europeu, ela não vai ser deportada. E só para terminar, Nath, vamos lembrar que, quando eu digo que abraçou uma prática bolsonarista, né, o deputado Eduardo Bolsonaro, a própria Nath citou, o deputado Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil com medo de ter seu passaporte bloqueado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, e está lá agora incitando o governo norte-americano contra o Estado brasileiro. E o próprio Jair Bolsonaro, quando, em 30 de dezembro de 2022, pegou o avião às nossas custas, viajou, foi para a Flórida, se estabeleceu lá nas cercanias da Disney, perto do Pateta e do Mickey, né, e ficou por 3 meses exilado. Tanto, segundo a Polícia Federal, não são minhas palavras, a Polícia Federal, para impedir uma punição dele com relação aos planos golpistas desenrolados em 2022 e para esperar o desenrolar dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Os Estados Unidos, vamos lembrar também, existe todas as pessoas que atuaram, incitaram, participaram de ataques à democracia, acabam indo para o exterior, para os Estados Unidos, para a Europa, né? Bolsonaristas acabam fugindo. Com Carla Zambelli não foi diferente.
Tem mais um trechinho dessa live em que ela deu essa notícia, Sakamoto, dizendo aqui que ela gostaria de deixar evidente que não é um abandono do país. Muito pelo contrário, é resistir, é continuar falando o que eu quero falar. Foi o que disse ela nessa live, Sakamoto. E aí eu até te pergunto, representa algum risco essa ida da Carla Zambelli lá para a Europa? Ela está aqui alegando questões de motivos médicos. A gente sabe que existe essa rusga ali com o Bolsonaro, já chegou a culpar ela pela derrota na eleição de 2022, mas pelo que eu estou lendo aqui, a bancada do PL na Câmara deve apoiar essa decisão dela de ir ali para fora. Ela representa algum risco, no mesmo sentido do que a gente está analisando do Eduardo Bolsonaro? Então, apoiar, eles vão apoiar, mas o que ela queria inicialmente não era apoiar com relação a um tempo que ela tire, uma licença que ela tire do mandato. O que ela queria era que o Congresso se negasse um eventual pedido do Supremo Tribunal Federal para prendê-la. Isso ela não teve sinalização nesse sentido. É claro que o PL vai usar isso, por quê? Porque muito em breve, porque primeiro tem um outro deputado, que é o Eduardo Bolsonaro, que também pegou licença e está lá, refugiado nos Estados Unidos, né, incitando o governo Trump contra o Brasil. O PL também não tem muita alternativa. Vai falar o quê? Não, para Carla Zambelli não serve, para o Eduardo serve? Não vai rolar. Né? E também para o PL, isso é importante, porque vamos lembrar todos e todas que, inclusive, uma das possibilidades do presidente Jair Bolsonaro, caso seja condenado, né? Uma possibilidade é condenado e ficar no xilindró. A outra possibilidade é condenado e conseguir uma prisão domiciliar por conta das constantes operações que ele tem devido à facada. A outra opção é escafeder-se, né? Se pirulitar e ir para algum lugar tipo os Estados Unidos. Então é claro que a bancada do PL, neste momento que já apoia o Eduardo Bolsonaro, que se escafedeu para os Estados Unidos, ele não vai, e também sob a perspectiva futura de ter que defender um Jair Bolsonaro que se escafederá para fora, então ele vai também abraçar a Carla Zambelli, vai tentar transformar a Carla Zambelli numa espécie de mártir, saiu, etc. Ou seja, a utilidade que ela não estava tendo aqui, que ela tenha na Europa. E repito, a depender do país da Europa, o pessoal não vai deportar os seus cidadãos, então ela pode ficar por lá por um bom tempo.